Olá, ser de luz, seja muito bem-vindo aqui ao canal da Transformarte. Eu sou Murilo Freire e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre a quarta dimensão e mediunidade. Mas antes da gente começar a falar sobre isso, clica aqui embaixo, faz a sua inscrição no canal se você ainda não está inscrito, ativa o sininho para você ser notificado dos próximos vídeos e dá o teu joinha para contribuir com o nosso trabalho, tá bom? Então, quarta dimensão e mediunidade. Do que se trata isso? Bom, quando a gente fala de mediunidade, né, o pelinho começa a ficar logo arrepiado. Mas vamos entender, porque isso não é nem tanto fantasmagórico assim, tá? Para entender melhor a quarta dimensão, eu sugiro que você vá no nosso vídeo anterior, o que é a quinta dimensão, onde a gente fala da primeira até a quinta dimensão. Existem outras dimensões, mas a gente se atém a essas quintas, a essas cinco, né, essas cinco primeiras. Porque a gente ouve muito falar, né? O que é a quinta dimensão, a gente está indo para a quinta dimensão, a Terra está passando por transição planetária. Vai lá no vídeo que você vai entender um pouco mais sobre esse papo. E sobre a quarta dimensão? Bem, para a gente falar sobre a quarta dimensão, é importante sim a gente falar da terceira dimensão. Na terceira dimensão, o que é que a gente tem como parâmetros? A terceira dimensão, até esse 3D, né, que a gente usa os óculos, vai no cinema, usa os óculos de terceira dimensão. O que é a terceira dimensão? A terceira dimensão é um estado onde a matéria ganha forma. Vamos entender isso? Na terceira dimensão, você tem, por exemplo, três direções. Você pode ir para um lado e para o outro, você pode ir para frente e para trás, você pode ir para cima e para baixo. Ou seja, você tem três dimensionalidades. Você tem profundidade, você tem largura e você tem altura. A partir daí, a matéria, a energia se torna matéria. A matéria ganha forma, né? É o mundo como a gente vive. É o mundo no qual a gente existe. É o mundo no qual a gente se comporta, a gente age e a gente, através da nossa ação, transforma esse mundo. A gente pode transformar positivamente ou negativamente, como a gente bem tem visto por aí. E aí, justamente porque a importância da gente falar sobre a nossa quarta dimensão. Falar da quarta dimensão é falar do invisível. Falar da quarta dimensão é falar daquilo que a gente não vê, mas sabe que existe. Quer um exemplo disso? Nem é tão de quarta dimensão assim, mas para ficar bem concreto, bem claro na sua mente, todos nós, para podermos estar vivos, nós dependemos de uma substância que é concreta, é palpável, mas é invisível. O ar. Não é verdade? Assim é a quarta dimensão. Todo corpo é energia. Tudo no universo é energia. Tudo é energia e isso é tudo que há. Essa é uma citação, inclusive, atribuída a Albert Einstein. E ela ilustra bem isso tudo que a gente está querendo dizer. A quarta dimensão é justamente esse aspecto energético. Se na terceira dimensão a gente pode falar de para frente e para trás, para um lado e para o outro, para cima e para baixo, na quarta dimensão a gente está falando de para dentro e para fora. Aquilo que está dentro e está fora de nós. Essa energia que nos circula. Estou falando alguma coisa esquisita? Pesquisa lá no Google, Kirliangrafia. É uma técnica desenvolvida por russos lá no início do século XIX, que acelerando muito a frequência da fotografia, conseguiu captar o campo energético dos corpos. E quando eu estou falando dos corpos, eu não estou falando de só corpos humanos, eu estou falando de todos os corpos. Eu estou falando, por exemplo, dessa pedra aqui, desse cristal. Esse cristal ele tem uma radiônica, ele emana uma energia própria numa frequência que pertence a ele, né? E aí, na kirliangrafia, essa técnica se desenvolveu bastante. A gente fala que ela é a fotografia da aura ou bioeletrografia. E hoje a bioeletrografia ela já está tão desenvolvida que ela é até aceita em alguns países como adotada, inclusive, por alguns países como modalidade de diagnóstico, como a ressonância magnética ou a ultrassonografia, por exemplo. E a partir da coloração da aura, a gente percebe que distúrbios podem estar acontecendo no nosso corpo físico, tá? Por quê? Porque esse campo invisível interfere no visível. Como é que isso se dá? Bom, nas medicinas mais tradicionais do mundo, a medicina chinesa, a medicina tradicional chinesa e a medicina ayurvédica da Índia, a gente fala muito do campo energético. Na medicina tradicional chinesa falam-se dos meridianos, que são canais, dutos energéticos
por onde a energia circula pelo corpo. Inclusive, um grupo de pesquisadores coreanos, através da técnica de contraste, conseguiu comprovar a existência dos meridianos. Vai atrás disso lá no Google. A gente aqui não está interessado em provar nada, a gente está aqui interessado em expandir a sua consciência, tá bom? Então, na Índia, fala-se numa outra coisa, que é semelhante aos meridianos, mas é chamado de nadis. Esses nadis, eles estão tanto dentro quanto fora do corpo e compondo o nosso campo elétrico, o nosso campo áurico, são canais, são dutos que se ramificam, inclusive eles vão se emaranhando. A própria aparência desses nadis lembra muito a estrutura dos nossos neurônios, lembra galhos de árvores e, mais recentemente, lembra a malha energética que interliga todos os corpos celestes no universo, né? Então, como é que se chega a isso? Isso se chega a esse mapeamento desses meridianos, desses nadis, através de capacidades mediúnicas. E o que são essas capacidades mediúnicas? É algo assombroso? Não, calma. Assim como nós temos cinco sentidos físicos tridimensionais, o olfato, a visão, o paladar, o tato e a audição, nós também temos muitos outros sentidos de quarta dimensão. Essa palavra mediunidade, ela ficou conhecida através da obra do Allan Kardec, né? Da obra do Advento do Espiritismo, e ele foi estudando através de um rigor científico muito grande. Ele estudou manifestações de algumas pessoas que conseguiam se comunicar com aquilo que não era visível, com entidades, com espíritos, né, que estavam num campo invisível. É algo muito semelhante à palavra xamã. Xamã, na sua origem, significa entre dois mundos. E isso abre a nossa compreensão do que significa mediunidade. Mediunidade significa a ação, a capacidade de estar no meio. Sabe aquele pendrive que você usa para guardar as informações do seu computador? É uma mídia. O nosso campo energético é essa mídia que faz com que a gente possa se colocar no meio. No meio de quê? Entre a terceira dimensão e as consciências mais elevadas e aquilo que está invisível. E isso é dado a algumas pessoas especiais que têm essas capacidades. É aí que mora o engano. Isso é dado a todo mundo. Todo mundo tem uma capacidade mediúnica. Sabe quando você chega no ambiente e que você não se sente muito à vontade ali, que você sente que a energia não bate com a sua? Sabe quando você conhece alguém, e aqui no Brasil a gente diz, né, o santo não bateu? O que é que aconteceu? Houve uma reverberação ali, e a energia daquela pessoa ou vai ser estranha para você, porque de alguma forma você não está muito à vontade, você nunca entrou em contato com aquela energia, você não se sente confortável, ou está lembrando a você de experiências que até então são desagradáveis, e aí você não se sente, a energia não bate. Da mesma forma, quando a energia bate, a presença daquela pessoa está reverberando algo positivo em você. Isso a gente está falando de energia, a gente está falando de reverberação, a gente está falando de frequência. A frequência vai e volta. E isso é importante da gente entender. Que tudo que vai, volta. E que a gente tem essa capacidade de estarmos no meio. Mas, durante os últimos 2000 anos, o advento do cristianismo e da era de peixes, a gente aprendeu a temer aquilo que é invisível, né? A era de peixes, ela vive dentro desse dilema, né? Esse dilema entre eu acredito cegamente, me entrego à minha fé e eu só acredito vendo. A gente passou 2000 anos, a gente ainda está passando né, nesse dilema, né? Entre Cristo e Tomé. Eu só acredito vendo e eu me entrego cegamente, sem precisar de qualquer prova, sem precisar de qualquer reflexão sobre aquilo que eu acredito, né? Aqui a gente não lida com provas, mas a gente lida com a reflexão. Então, mas
a gente não está aqui para falar sobre astrologia, né? Se você quiser falar mais sobre astrologia, eu recomendo assistirem os vídeos da Gabi Nunes. E a gente ainda vai citar mais ainda os vídeos dela ao longo desse vídeo. Sabe por quê? Porque é importante a gente cuidar desse nosso aspecto energético. E como é que a gente pode cuidar desse aspecto energético? Por exemplo, tomando um banho de ervas, por exemplo, tendo bons pensamentos, por exemplo, meditando. Então, se você ainda não viu, vai assistir o vídeo da Gabi Nunes, que fala sobre banhos de ervas. Ela gravou um vídeo bem interessante sobre banho de limpeza para a lua minguante, que eu tenho certeza que você vai se agradar e vai querer ver. Mas, voltando à mediunidade em si, e por que a gente teme esse aspecto invisível, é preciso que a gente lembre que ao longo desses últimos anos, 2000 anos apenas, né? Parece pouco, né? Assim a gente vai contar toda a história da humanidade, né? Todos os 8.000 anos de história do que a gente conta de história desde a pré-história até aqui, mas é uma infinidade, né? São muitas gerações que, por exemplo, foram queimadas na fogueira, foram endemonizadas, precisaram se esconder, foram ridicularizadas socialmente, porque tinham essa capacidade mediúnica, né? Até o nosso querido Chico Xavier, se você vai lá naquela biografia, assista o vídeo do Chico Xavier, o filme do Chico Xavier, você vai ver como ele sofreu no início de incompreensão por conta disso, né? Então, e assim tantos outros. Então, a gente, na verdade, aprendeu a temer isso. A gente aprendeu a temer aquilo que não é visível. Por medo daquilo que pode sofrer, das consequências que a gente pode sofrer. Mas isso acabou trazendo um prejuízo muito grande para a gente. A gente acabou se desconectando do todo no qual a gente está inserido. A gente acabou se desconectando do fato de que estamos inseridos numa imensa, gigantesca malha energética e que a gente se alimenta dessa energia, mas ao mesmo tempo a gente também dá como alimento. A gente dá a nossa energia como alimento. Já parou para pensar que tipo de ambiente você tem frequentado ou que tipo de energia você tem gerado para o seu ambiente? Ser espiritualizado é também saber ser espiritualizado no seu dia a dia. Você já deu bom dia hoje, boa tarde? Você já sorriu para alguém? Alguém já pôde sentir que boa energia você tem? Já parou para pensar como os animais se aproximam das pessoas que geralmente têm bom coração, são simpáticas, riem com todo mundo? E as pessoas que são mais fechadas, geralmente os animais não se aproximam ou são até meio agressivos com essas pessoas? Frequência, ressonância, energia. Os animais, por não terem o crivo da consciência, não se questionam se aquela energia é boa para eles ou não. Eles simplesmente sentem que é uma energia da qual eles podem se aproximar ou é uma energia da qual eles têm que se defender. Já pensou nisso? Que tipo de energia você está emanando para o mundo? Que tipo de energia você tá sendo como alimento? Que tipo de energia você está usando para criar a tua realidade? Que tipo de energia você está usando para atrair para a tua vida aquilo que você deseja? É sobre isso que a gente fala quando a gente fala de quarta dimensão e que a gente tem consciência de que mediunidade é uma capacidade inata e que a gente pode treinar e que a gente pode talvez ter nascido com um dom mais específico do que outro, mas sim, todos temos capacidades mediúnicas. Todos temos a capacidade de perceber os ambientes e as pessoas. Todos temos capacidade, se treinarmos, de vermos a nossa aura. Isso é uma capacidade que é inata. E quanto mais a gente lida com isso, com equilíbrio, mais a gente está emanando esse equilíbrio para o mundo em que a gente vive. E mais a gente vai estar transformando positivamente esse mundo. Eu sou um outro você. E eu te convido justamente a prestar mais atenção à energia que você é, à energia que você emana e ao que é que você está querendo dar como energia para as outras pessoas. Lembra que energia, da mesma maneira que vai, volta. O que é que você quer receber? Receba aquilo que você dá. Plante amor
e colha o bem. O querido Rafa Matos espalha isso pelo Recife inteiro. Nada tão verdadeiro. A gente só colhe o que planta. Você tem medo do que vai colher? Cuida da tua energia. Faz um banho, faz uma meditação, faz yoga, ou simplesmente dá bom dia. Respeita quem está em casa. Ame as pessoas com quem você convive. Se preocupa se as pessoas estão bem. E veja como as pessoas vão gostar dessa atitude. Isso é energia. Eu sou muito grato por você ter acompanhado esse vídeo até aqui e convido você a assistir os próximos vídeos da Transformarte. Gratidão.